Então, esse primeiro capítulo que a gente vai conversar sobre lançamento de livro é sobre livrarias. Como que funciona para você lançar o seu livro numa livraria? Eu vou falar aqui contigo mais sobre livrarias menores, tá? Se você quer lançar numa livraria como a Saraiva, a Cultura, uma Fenec, eu sei que agora meio que fechou tudo, só que ainda tem várias que estão abertas, a Saraiva tem muitos lugares ainda abertos. Então, se você está afim de lançar um lugar desses, eu não te recomendo tanto. Porque é muito comum você ter a ilusão de que o lugar atrai público, quando na verdade não é assim que funciona, tá? O lugar não vai atrair público para você. Você não é um vendedor de pastel, que vai estar na rua gritando olha o pastel e as pessoas vão vir comprar. Você é um vendedor de livro. Você tem que convencer as pessoas para elas irem até lá. As pessoas que estão lá dificilmente vão comprar o livro de você. Dificilmente mesmo, cara. Não foca muito nisso, tá bom? Mas vamos lá. Então eu anotei aqui os principais pontos para a gente não esquecer de nadinha mesmo, para a gente conversar sobre. Primeiro ponto bem negativo sobre você publicar o seu livro, lançar o seu livro em uma livraria, tá? Qualquer livraria, tanto uma Saraiva da vida, quanto uma livraria menor, uma livraria de bairro, uma livraria de família, aquelas que hoje em dia estão até dando mais certo do que livrarias como a Saraiva, por exemplo. O primeiro ponto negativo é que você vai perder, por exemplar vendido, entre 30% e 40%. Isso é uma margem bem considerável quando você é um autor independente, tá? Porque quando você é um autor publicado por uma editora tradicional, normalmente você tem ali já embutido essa porcentagem, então a editora que se vira com isso, você não tem nada a ver e você não tem problemas, porque você ganha a sua porcentagem e a livraria ganha dela. Agora, quando você tem um livro independente, e se você publicou por uma editora paga, saiba que você também é meio que um autor independente, tá? Você tem uma margem de lucro bem menor, né? Você tem um faturamento todo teu, uma margem de lucro maior, né? Só que como você depende de vender aquele livro para ganhar aquele dinheiro, para transformar em lucro, é muito importante que você avalie se esses 30%, 40% que você vai perder no seu livro, eles podem ser perdidos ou não no seu lançamento. Por quê? Quando você faz um lançamento de um livro, principalmente se for um dos seus primeiros, o seu primeiro principalmente, o segundo, o terceiro já não é mais aquelas coisas, tá? Mas o primeiro, normalmente ele é muito bom. Você vai vender uma quantidade bem interessante de livros. Como o seu primeiro lançamento vai vender muito livro, pensa nisso. Eu realmente vou abrir mão no meu primeiro lançamento de 30% a 40% do que eu ganhar? Eu, honestamente, não acho uma boa ideia para o seu primeiro lançamento. Você quer lançar os seus livros depois, ou por uma tradicional, em livrarias? Bacana, tem alguns pontos bem positivos, mas quando você for lançar o seu livro e você busca aquele faturamento, esses 30%, 40% vão fazer muita falta para você, tá? Vou imaginar aqui que você gastou, eu vou pegar até uma calculadora, vamos fazer junto. Se você tem uma calculadora aí com você, pega também, ó. Eu estou pegando aqui a minha para a gente não errar. Vamos supor que você gastou um valor bem hipotético, tá? Mas algumas livrarias e algumas editoras cobram isso. Vamos supor que você gastou R$10.000 para editar e imprimir o seu livro. Maravilha, né? Então esses R$10.000 foram para imprimir o quê? 500 livros? 500 exemplares. Então você gastou em média R$20 para imprimir esses exemplares, tá? Incluindo editoria, então incluindo a capa, diagramação, todo esse material que você fez, 10.500 exemplares, R$20 o exemplar. Não é um valor tão ruim de exemplar, tá? Por que não é um valor tão ruim de exemplar? Porque nesse valor aqui está agregado também a sua editoria. Eu estou supondo aqui um livro que tem seus 300 páginas, 300 e poucas páginas, tá? Um livro relativamente grande, daria realmente um valor desses, uns R$20 por exemplar. Aí então você gastou R$20 por exemplar e você vai vender a 40. Então maravilha. Se você vender todos os seus 500 exemplares por R$40, você vai ganhar 20 mil. Você dobra o seu investimento. Parece um negócio maravilhoso. E é um negócio maravilhoso. Mas aí nós temos a situação da livraria. Vamos supor que você faz o seu lançamento numa livraria. E vamos supor que você divulgou muito bem, seguiu as minhas dicas aqui e realmente se esforçou e conseguiu vender 100 livros no seu lançamento, tá? Então você vendeu 100 livros por R$40, você conseguiu levantar R$4.000. Esses R$4.000, eles são o suficiente para pagar provavelmente a sua editoria. Então agora você tem que buscar só pagar o seu investimento em impressão. Isso é muito bacana, porque já começa a ficar um pouco mais confortável. Em uns 5 meses, 6 meses, quem sabe você
conseguiu acabar com esses exemplares e conseguiu pagar a sua, entre aspas, dívida. Né? Mas aí você lançou em uma livraria, você colocou na livraria e eles te cobraram 30%. Então você vai perder um pouquinho e desses 4.000 você vai sair de lá com... Deixa eu fazer o cálculo aqui. Ó. Como é que você faz esse cálculo? Tá? 4.000 vezes a porcentagem que sobra, que é 0,7, né? Porque a gente perdeu 30%. De 4.000 você sai de lá com R$ 2.800. Você perde R$ 1.200. Eu sei que porcentagem é um negócio bem claro, bem específico, então você já provavelmente tinha entendido isso. Mas quando eu coloco em números, para mim fica muito mais forte. Quando eu coloco em números assim de dinheiro, de 4.000 para 2.800, vendendo apenas 100 exemplares. É muito dinheiro. Com esses R$ 1.200 você conseguiria imprimir mais um monte de livro, entendeu? Então assim, minha opinião, não é legal de fazer lançamento em livraria por essa razão. Você perde uma porcentagem enorme e a livraria não atrai público para você. Então você não ganha nada com a livraria estando lá. A livraria existindo lá, ela não te traz benefício nenhum. Nenhum benefício em comparação com os outros. Na verdade, a livraria só pega o seu público, o público que você vai levar, né? E a porcentagem de dinheiro que você ganha. Se você está assistindo esse vídeo agora, esse curso, você é dono de livraria, você discorda da minha opinião, você sabe que eu não estou tão errado assim, né? Mas se você quer discutir comigo, pode ir lá no meu Instagram, vamos conversar, quem sabe você muda a minha ideia. Mas hoje, bem sinceramente, falando contigo, não recomendo que você lance o seu livro em uma livraria por essa razão, tá? Porque você vai perder 30% ou 40%, dependendo da livraria, de todo o seu faturamento. E quando você gasta dinheiro para publicar o seu livro, todo o dinheiro que você perde é muito importante. Sabe como é que a minha garganta é, né? Sempre problemática. Então, não recomendo mesmo. Agora, se você quer mesmo publicar numa livraria, ou quem sabe você ganhou um prêmio e esse livro está sendo totalmente de graça, você está só publicando ele e tudo que vier é lucro, aí você pode publicar o seu livro numa livraria, fazer o lançamento nele, para um público mais leitor, um público bem focado, que gosta daquele lugar, que gosta daquele ambiente, que você pode ser uma pessoa que gosta muito de frequentar esse ambiente, você tem muitos amigos que se envolvem nesse meio, então isso é legal. Aí se você tem a possibilidade de lançar num lugar como esse, sem se preocupar com o quanto você gastou e o quanto você tem que lucrar, aí é bacana. Aí você pode publicar para um público leitor com um foco diferente, que vai funcionar, tá bom? Tem um outro problema em livrarias para fazer lançamento, que é estrutura. Normalmente livrarias são pequenas, tá? Muito pequenas mesmo. Então quando você for fazer um lançamento dentro delas, tem que esperar poucas pessoas. Isso é um problema e ao mesmo tempo uma solução, porque muitas vezes também você pode ter um público pequeno. Eu vou te dar um exemplo bem prático, tá? Eu participei de 2 lançamentos bem recentes, de 2 amigos meus que editaram aqui na Flive e possivelmente estão assistindo esse curso. Eu não vou citar eles, mas foram casos bem distintos, só que muito parecidos também. Os 2 publicaram em livrarias, tá? Os 2 lotaram as suas livrarias. Para mim, quando eu olhei aquele lugar, para mim os 2 lançamentos foram um sucesso. Um sucesso. Só que depois dos 2 lançamentos, cada um dos autores veio me dizer mais ou menos quantos livros tinham vendido. Um deles vendeu muito mais de 100 exemplares e o outro vendeu pouco mais de 30. E nos 2 casos, as livrarias estavam cheias, lotadas, parecia um Maracanã, entendeu? Nas 2 situações, qualquer pessoa que olhasse e batesse uma foto ia pensar, nossa, isso aqui foi um sucesso. E as pessoas pensarem que foi um sucesso é muito importante, porque muita gente não vai ir no teu lançamento, muita gente mesmo. Agora, se eles virem fotos do seu lançamento e ele foi um sucesso, vai dar vontade de eles comprarem o teu livro, porque eles perderam uma experiência e eles querem resgatar aquilo, reater uma relação com você. Muitas vezes eles não confiam muito no seu trabalho e vê que deu certo e eles vão atrás. Então é muito importante isso também. Caso você não confia muito que vai dar muito público, muita gente, pode fazer um lugar menorzinho e livrarias com uma estrutura menor podem te ajudar a dar uma mascarada, a fazer uma maquiagem nesse tipo de situação constrangedora, que é um lançamento que tem pouquíssima gente. Pouquíssima gente é o quê, tá? 5 pessoas, 10 pessoas, isso é pouca gente, tá? Passou de 20 pessoas é muita gente. Aqui onde eu moro, o público espontâneo e o público que participa de eventos culturais é muito baixo. Então, qualquer público é, para mim,
hoje muito importante. Contanto que você consiga conversar com as pessoas e ter uma experiência bacana, funciona. Agora, quando tem pouquíssima gente, não tem gente o suficiente para desenvolver um trabalho legal, aí vira um problema. Tá bom? Então, quando você for lançar numa livraria, se atente a isso. Os 30% muitas vezes não valem a pena de você fazer um lançamento lá. E, num segundo momento, é muito importante que você olhe a estrutura e a sua expectativa de público. Importante, a sua expectativa ser 1 milhão de pessoas não quer dizer que 1 milhão de pessoas vá. Seja realista. Encontre um lugar de realismo na sua expectativa para fazer esse cálculo, porque senão você vai gastar mais dinheiro do que esperava ou vai perder muito dinheiro, tá bom? Então, sobre livraria é isso. Fica comigo que a gente vai conversar agora sobre clubes e bares, esse tipo de lugar, que também acontece lançamento, já vi muito lançamento, quais são os pontos negativos e positivos deles. Eu anotei muita coisa aqui, então a gente vai conversar bastante no próximo capítulo.